Meus irmãos queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema debaixo da graça. Você pode repetir comigo esse tema da mensagem dessa noite? Vamos juntos? Debaixo da graça. Romanos, no capítulo 6, versículo 14, as Escrituras Sagradas assim afirmam: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus irmãos queridos, no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo está derrubando um raciocínio equivocado. Ele está desmontando um argumento. O argumento equivocado que estavam alguns defendendo eram argumentos que estavam nascidos de uma declaração que fez o capítulo anterior, o capítulo 5 de Romanos. Uma declaração verdadeira. O capítulo 5 termina da seguinte maneira: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verdade de Deus. É verdade. A Bíblia garante, há muitos exemplos. O problema não é a afirmação bíblica. O problema estava na forma como alguns argumentos equivocados estavam sendo levantados a partir dessa verdade bíblica. E o apóstolo Paulo, então, ele está escrevendo, desmontando, desmoronando esse argumento. É como se levantasse o argumento até com lógica. Um argumento verdadeiro. Olha, a graça de Deus é suficientemente bastante para que achemos perdão para todo pecado. É como se o apóstolo Paulo confirmasse: sim, a graça de Deus é suficientemente grande para que se encontre perdão do pecado. E como se o argumento continuasse dizendo assim: a graça de Deus é a coisa melhor desse mundo, a graça de Deus é a maravilha desse mundo. É como se o apóstolo Paulo continuasse confirmando: sim, sim, a graça de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí começa um argumento que Paulo está desconstruindo. Bem, se isso é assim, se a graça de Deus é maravilhosa, se encontramos nessa graça grandeza suficiente para perdão de pecados, então continuemos pecando. Olha o raciocínio levantado. Vamos então continuar pecando, porque quanto mais pecar, mais abundantemente será a graça. Não importa pecar, pois Deus vai perdoar. Então, quanto mais pecamos, ó, argumento equivocado, sutil e maldoso, quanto mais eu peco, mais oportunidade eu estou dando à graça de ser abundante. A conclusão desse argumento equivocado: o pecado produz graça então, porque quanto mais peco, mais graça se manifesta. O pecado então seria como que algo destinado a trazer coisa boa, porque pecou, a graça vai lá e fica maior, superabundante. E o apóstolo Paulo, ele reage veementemente para derrubar esse argumento. Ele pula: não é assim não. Ele reage, porque ele diz o seguinte, no início do capítulo: permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? É isso que vocês estão querendo introduzir como pensamento? A gente permanece no pecado para que haja destaque da graça? E ele responde no versículo seguinte: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Paulo começa a desconstruir esse arrazoado. Não é assim que se pensa. Embora a graça seja superabundante onde abunda o pecado, embora a graça seja maravilhosa, mas a graça maravilhosa não é uma autorização para que a vida da pessoa seja mergulhada no pecado. Pecado é sempre cruel, ruim, maldoso e aquele que quer te derrubar e te afastar de Deus. O pecado nunca trará alguma coisa boa para alguém. É Deus que é misericordioso e suplanta toda a maldade pelo seu poder, porque um coração arrependido encontra graça, e encontrando graça, recebe perdão dos pecados. Mas a graça não é um passe livre para que pequemos. E aí Paulo continua desenvolvendo esse raciocínio, até que ele chega no verso 12,
E no verso 12, o apóstolo vai afirmar o seguinte: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É interessante que nos versos anteriores ao 12, o apóstolo Paulo ele estava falando sobre a união do cristão com Cristo, e ele começou a desenvolver esse raciocínio falando sobre a união do cristão com Cristo através do batismo. E Paulo então ele vai desenvolver essa união com Cristo pelo batismo, dizendo que o cristão precisa andar tão perto de Cristo, tão próximo de Cristo, que toda a sua vida possa ser declarada como uma vida vivida em Cristo. De tão perto, de tão próximo, a vida é uma vida que se vive em Cristo. E agora o apóstolo Paulo, depois de falar de uma experiência, ele vem no verso 12 começar a falar de uma prática da vida. É uma experiência, mas acontece uma demonstração prática. E aí eu quero fazer duas afirmações a partir dessa parte prática nos versos 12, 13 e 14. A primeira afirmação que faço, irmãos, é que ser cristão não é uma experiência emocional, e sim um modo de vida. É mais do que uma experiência emocional, é um jeito de viver. O cristão não está chamado a sentir prazer em uma experiência, por mais maravilhosa que ela seja. O chamamento cristão não é para viver certo tipo de vida. O chamamento do cristão é para viver todo tipo da vida de Cristo Jesus em nós. É uma completude, é algo que vai além de um momento ou de um ápice que você possa estar vivendo uma experiência maravilhosa na sua fé. É contínuo. Eu não sei se já aconteceu com você, aqueles cultos tão maravilhosos, tão especiais, tão ricos e tão envolventes, que você diz: ah, meu Deus, dá uma vontade de falar: volta Jesus, leva a gente logo para o céu. Já viveu uma experiência assim? Ah, eu já vivi uma experiência assim que me encheu de raiva uma vez. Eu era um adolescente, não que não seja adolescente ainda, eu estava na primeira adolescência, estou na segunda, e ali na minha igreja, a primeira igreja que fui membro, aqui na cidade, a terceira igreja, foi um culto delicioso, sabe? Era um culto, foi uma quinta-feira, um culto de meio de semana, mas foi maravilhoso, sabe? Coisa linda, coisa linda, coisa linda. E aí eu estava do lado de um rapaz, de um outro embaixador do rei, e era ele e Pelé faziam bagunça na igreja, esse outro, eu não, mas ele e Adriano. E aí o Wellington, você lembra de Wellington? E aí eu disse assim, quando acabou o culto: volta Jesus. Ah, volta Jesus, volta Jesus. Aí um amigo da onça falou assim: volta Jesus, que amanhã ele vai pecar tudo de novo. Volta hoje, que hoje ele está bonzinho. Fiquei com a raiva dele. Se a volta hoje, né, sem vergonha. Mas pior que eu fiquei com raiva então. Mas aquele momento era assim, tudo que eu queria ir para o céu. Mas eu estava, irmãos, num auge de emoção. Eu confesso para vocês, eu não sei se eu estava entendendo a plenitude do meu pedido para ir para o céu ali naquele momento, mas eu estava tão emocionado que eu queria aquele momento. Só que, vamos ser sinceros, o meu amigo teve uma coisa que ele estava muito certo, me chamando à responsabilidade. Lembra da transfiguração? Eu estava ali no monte, estava maravilhoso estar no monte. Eu queria fazer uma tenda para Jesus, e eu queria também fazer mais tendas. Queria fazer uma tenda para Moisés. Eu queria ficar no monte. Só que a vida real não era ali, a vida real é lá embaixo. E eu precisava entender que não era só aquela experiência emocional que faria de mim um bom cristão, mas é saber manter a mesma intimidade com Cristo que eu estava vivendo naquele templo, no dilema que possivelmente eu já enfrentaria na sexta-feira, quando eu voltasse para o meu dia a dia. Essa é a beleza da vida cristã, o modo de vida.
É você estar aqui vibrando nesse domingo, e é bom. Olha, você está aqui num ambiente com mais pessoas que estão vibrando para fazer a mesma coisa. Nós estamos louvando a Deus, nós estamos embalados por um ambiente maravilhoso. Mas, meus irmãos, amanhã é segunda-feira, e amanhã nós estaremos diante de dilemas diferenciados na vida. E é muito importante que amanhã nós sejamos os mesmos cristãos que estão celebrando aqui dentro hoje, nesse culto maravilhoso. É a defesa do apóstolo Paulo, de que por mais que a dinâmica da vida cristã seja uma bênção num culto maravilhoso, mas a experiência cristã não pode ser só aqui. A vida cristã tem que ser uma experiência que me leve a ter uma postura de quem está íntimo com Cristo em todas as situações da minha vida, em todos os lugares e em todos os ambientes. É como se Paulo dissesse, essa emoção do domingo à noite, estou usando domingo à noite por estarmos aqui, mas de qualquer dia da semana, essa emoção do domingo à noite, ela precisa ser traduzida em ação na segunda-feira. A vida cristã não é só um momento, ela não pode ser só pontual, a vida cristã tem que ser contínua, porque nós somos servos do Senhor o tempo todo. Então não pode ser só uma base de uma emoção, precisa ser também uma vida que está exposta na praça pública, uma vida que todos possam ver e perceber que nós somos de Jesus. Decisões podem ser tomadas no calor da emoção e podem ser não honradas diante do primeiro obstáculo da vida. Por isso que ser cristão não é uma experiência emocional apenas, é mais do que uma experiência emocional. Ser cristão é um modo de vida, e o apóstolo Paulo está chamando a responsabilidade. Quando é um modo de vida, eu não me preocupo em pecar para fazer a graça ser superabundante. Quando é um modo de vida, eu não quero o pecado, eu quero é a vida abundante de Deus no todo que eu posso experimentar. Então, meu irmão, é emocionante amar, servir e louvar a Deus, mas a vida cristã não pode ser de picos emocionais. A vida cristã é um estilo de vida. Segunda aplicação, irmãos, o cristão não está imune ao pecado, mas é capacitado para vencê-lo. O mundo nos confronta o tempo todo, irmãos. Assim como Deus deseja nos usar, o pecado vem maldosamente tentando nos derrubar. E a gente sabe disso. O convite para pecar é oferecido a todos, o tempo todo, a todo momento, das mais variadas formas. O pecado está buscando pessoas que queiram, por suas palavras e exemplos, seduzir e convidar até outras pessoas a virem pecar também. O pecado é sujo, é assim mesmo. Só que o pecado, Paulo vai dizer, o pecado não vai ter domínio sobre nós. Por isso o crente não tem prazer no pecado. O crente não é perfeito, o crente não está imune ao pecado. Meus irmãos, eu posso cometer o pecado de ontem, hoje e amanhã, porque eu sei que eu posso pecar, mas eu sei que eu não devo pecar, e eu sei que na minha caminhada para não pecar, eu tenho a capacitação do Espírito Santo de Deus na minha vida, ajudando-me para vencer o pecado que quer me derrubar. E Paulo vai responder isso. Por que que o pecado não tem mais domínio sobre vós? Para Paulo é simples. É porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Por que que estar debaixo da graça faz toda a diferença, irmãos? Porque nós não estamos mais tentando atender demandas específicas da lei, nós estamos nos envolvendo e tentando corresponder com os dons do amor. Nós já não estamos olhando para Deus como quem o considera simplesmente um juiz severo, nós estamos olhando para Deus como aquele que sabe que é por Ele amado, e isso faz toda a diferença. Nós não o servimos com fidelidade porque temos medo dEle, nós o servimos com fidelidade porque o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Muda o prisma relacional, muda a ótica como você está olhando para Deus, está servindo. Eu não vou deixar de errar por medo do castigo, mas eu não quero errar porque eu não quero ferir aquele que me ama, que é o meu Deus. É diferente, porque não há maior inspiração do que o amor. É emocionante saber que não servimos a Deus por temor do que Ele poderá fazer,
Nós servimos a Deus inspirados por aquilo que Ele já tem feito por nós, irmãos. Não é um relacionamento de medo, é um relacionamento de amor. Meu irmão, você pode pecar. Você não tem uma imunidade ao pecado. Mas você não precisa pecar, porque você tem o poder de Deus na sua vida para te ajudar a vencer o pecado. E a gente precisa então vigiar. É o caminho da santificação. A nossa carne, diz o apóstolo Paulo, é fraca. Se deixar, os desejos carnais nos dominam. Tiago vai dizer que o pecado é como uma gravidez. Vai crescendo, crescendo até dar à luz a prática do pecado. Mas, meus irmãos queridos, embora o pecado tente nos dominar, nós estamos amparados pelo poder de Jesus. Ele nos ajuda, Ele segura na nossa mão e muda a história da nossa vida, porque nossa prioridade é cumprir a vontade dEle e não errar para entristecer o coração dEle. Embora saibamos que somos pecadores, mas nós somos pecadores que se arrependeram de viver pecando e que colocam em primeiro lugar na sua vida o desejo, a vontade, o projeto, o foco, o alvo de agradar a Deus. É isso que põe a gente de pé. Aqui entram em cena duas realidades. E aí você tem a sua escolha. Você pode querer continuar debaixo da lei, ou você pode, em Cristo Jesus, estar debaixo da graça. A lei serve para quem quer continuar no pecado, e a graça vem para quem se arrependeu dos seus pecados. É assim que acontece. Por que tem lei de trânsito, irmãos? Por que tem a lei do trânsito? Para que a gente saiba o que não fazer e o que fazer. A lei mostra. Por que tem multa de trânsito? Porque a turma avança aquilo que a lei diz. A lei então ela aponta o erro, ela mostra, ela sinaliza. A lei de Deus sinaliza o erro humano, mas a graça de Deus mostra como Ele recebe e trata aquele que se arrepende dos seus pecados. É por isso que você tem duas escolhas. Ou você escolhe sair daqui debaixo da lei, ou debaixo da graça. Vou mostrar para vocês num exemplo prático. Essa frase que vai aparecer aí, essa classificação, eu ouvi numa rapidez, mas não me lembro onde e nem quem falou. Se não diria quem foi a pessoa que falou, mas ouvi, eu acho que foi em coisa de celular, a gente recebe tanta coisinha rapidinha, né? Eu devo ter recebido isso aí num negócio de celular também. E aí a pessoa falou um negócio desse, eu decorei na hora, eu falei, opa, isso aí é interessante. É verdade, porque você pode sair daqui agarrado no legalismo. Não sei, você pode dizer assim, pastor falou a frase da minha vida. Pode ser. Sabe, tem gente que põe a sua vida na seguinte verdade, para ela, estabelece como verdade para ela o seguinte: eu preciso melhorar para me aproximar de Deus. E aí fica nisso. Fulano, por que você não entregou sua vida a Jesus ainda? Não, estou resolvendo um monte de coisa, pastor. Deixa eu acertar primeiro. Agora, existem pessoas que estão debaixo da graça. E sabe como é o raciocínio de quem está debaixo da graça? Eu preciso me aproximar de Deus para eu melhorar. É o contrário. É assim que a gente faz. Pastor, eu estou igual uma casa desarrumada. Eu vou arrumar a casa. Aí, geralmente a frase é assim: aí eu entro para a igreja, que eu vou arrumar a casa. Do jeito que eu estou, não dá. Meu irmão, eu quero te aconselhar a fazer diferente. Pastor, eu estou numa casa desarrumada, mas eu vou me entregar a Jesus, para que Ele me ajude a arrumar essa casa. É assim que tem que ser. Ponha-se debaixo da graça, mas não se põe alguém não se põe debaixo da graça se não for em Jesus. Você não estará debaixo da graça se você não estiver nele. Não tem outro caminho. Eu não posso enrolar você, eu não posso ludibriar você e tentar ser agradável com você, dizendo para você o que a Bíblia não diz. Eu preciso, por amor, ser honesto a você. Para estar debaixo da graça, você precisa entregar a sua vida a Jesus,
recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Não tem como estar debaixo da graça sem estar com Jesus. Não há salvação sem você estar com Jesus. É só com Ele, é só debaixo da graça da mão de Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você não vai estar debaixo da graça. Não haverá salvação. Mas pastor, não está um pouquinho politicamente incorreto isso não? Porque todos os caminhos levam a Deus? Não, nós não cremos assim. Nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Só Jesus que leva a Deus. O apóstolo Paulo está derrubando o argumento. Não caia nessa, de que você está pecando para dar oportunidade à graça de ser mais abundante. Não caia nesse argumento falso e enganador, de que o pecado pode até te trazer alguma coisa boa. Ele nunca trará coisa boa. O pecado é sempre maléfico, porque o pecado sempre afasta o ser humano de Deus. Mas Paulo vai dizer, o pecado não pode dominar o corpo de vocês. Não se deixem dominar. Ele não precisa dominar o corpo de vocês. Não precisa. Por que não precisa? Porque vocês não estão debaixo da lei. O pecado não precisa dominar o corpo de vocês, a vida de vocês, porque vocês estão debaixo da graça. É a mudança do que aconteceu na nossa vida.